Mais uma vez, queremos nos ocupar hoje à noite com a continuação desse tema tão importante, a Igreja de Deus. Tema tão importante porque é algo muito, muito precioso para o coração do nosso Senhor Jesus. Algo que Ele, como vimos, enquanto casa de Deus, Ele mesmo está construindo. Temos visto a Igreja como o corpo de Cristo, onde Ele mesmo é a cabeça. Temos visto a Igreja como a noiva, onde Ele mesmo é o noivo. E temos visto também a Igreja sob a figura do candeeiro, que irradia a luz de Deus, a luz da palavra neste mundo, mas onde o Senhor Jesus mesmo anda no meio daqueles candeeiros. É um testemunho que prestamos a respeito das verdades da Igreja, mas com Ele no meio, Ele observando. Temos visto também já que a Igreja não é apenas algo teórico, mas sim é algo a ser praticado neste mundo. E dentro desse tema da prática da Igreja, temos nos ocupados com o que significa estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Principalmente temos visto ali o versículo de Mateus 18, versículo 20. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. E temos visto nesse versículo 7 verdades divinas, onde o próprio Senhor Jesus é o absoluto centro divino. Ele é o ponto central, o ponto de atração e o ponto de onde saem todas as orientações. Ele é aquele que tem exclusivamente a autoridade dentro de sua igreja. Quanto a atos administrativos aqui na terra, também quanto a atos de disciplina, vimos nesse mesmo contexto que ele conferiu também autoridade à igreja, principalmente no âmbito local, mas essa autoridade vem dele, não é nossa autoridade. Temos visto também que os discípulos, numa ocasião, em João capítulo 20, estavam reunidos ainda antes da formação da igreja, mas já depois da ressurreição do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus, ressurreto, se manifestou no meio deles, que estavam reunidos atrás de portas fechadas por causa dos judeus, e nós vimos ali uma figura naquele momento histórico, vimos uma figura daquilo que é uma reunião ao nome do Senhor Jesus com ele no centro. Vimos ali que quando ele mostra as suas mãos e o seu lado, os discípulos por fim podiam afirmar: nós vimos o Senhor. E é isso que o Senhor Jesus também quer hoje, que nós contemplemos a Ele e que nós possamos também sair de uma reunião em caráter de igreja, dizendo: ali nós vimos o Senhor, não algum irmão, irmãs, mas sim a Ele mesmo, o Senhor. E a vida da igreja não se resume apenas a uma vida social, mas nós vimos, baseado inclusive em Atos, capítulo 2, versículo 42, que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles perseveravam em 4 pontos, que era, quem lembra? A doutrina dos apóstolos e a comunhão. E um segundo conjunto, partir do pão e as orações. E a partir daí, vimos que essa perseverança nesses pontos se manifesta em ações práticas, reuniões no caráter de igreja. E aí temos a reunião do partir do pão, temos a reunião de oração e a doutrina também ligada, conectada à reunião de edificação, de ministério da palavra de Deus. E ontem nós nos ocupamos, então, com a instituição da ceia do Senhor, pelo próprio Senhor Jesus, por ocasião da Páscoa, antes dele ir à cruz para ali morrer em nosso lugar, pagando o preço de redenção. E vimos também o significado da ceia do Senhor, a partir do capítulo de 1 aos Coríntios,
capítulo 11. E hoje vamos nos ocupar, então, com a mesa do Senhor. De forma geral, na cristandade, quando se fala da ceia do Senhor, as pessoas pensam que as duas expressões, a ceia do Senhor e a mesa do Senhor, são intercambiáveis, como se fosse exatamente a mesma coisa. Só que quando a palavra de Deus se utiliza de expressões diferentes, até mesmo para o mesmo evento, então a palavra de Deus faz isso com algum motivo. Isso também é assim quanto à mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Essa expressão mesa do Senhor nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 10, no Novo Testamento, e ceia do Senhor temos encontrado em 1 Coríntios 11. E nós vimos ali, e por isso nós estudamos isso até na sequência errada, vamos dizer, nós começamos com o capítulo 11 e vamos continuar com 10. Começamos com 11 porque é algo mais fácil de compreender para nós. A ceia do Senhor foca no memorial. É uma refeição memorial, uma refeição em que, por meio do participar do pão, de comer do pão, e o Senhor Jesus falou que todos deveriam comer desse pão, não apenas uma pessoa ou duas, mas sim todos que estão em condições, que cumprem os requisitos para isso. E a mesma coisa quanto ao cálice. E por meio dessas duas coisas, o comer do pão e o beber do cálice, nós aprendemos que anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. E ligado a isso, nós vimos que existe a possibilidade de eu ou você, embora por definição, como filhos de Deus, somos dignos em nossa posição diante de Deus, de participar desse partir do pão, e podemos fazer isso de uma forma indigna, de uma maneira indigna. E para que isso não aconteça, para que façamos isso de forma digna, Deus nos falou ali no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, o homem ou a mulher, ali é o ser humano, aquela pessoa que participa, deve se examinar a si mesmo e então coma ou beba também. Então, tome parte. Isso implica, naturalmente, que se fizermos esse autoexame, esse autojuízo, e esse autojuízo nos mostra, tem alguma coisa ali que não condiz, que não combina, então isso deve ser removido para que estejamos pessoalmente livres de novo para partir o pão. Portanto, temos um aspecto ali ligado a essa memória do Senhor, que é individual, pessoal, embora feito na coletividade, que implica em uma responsabilidade individual. Eu tenho uma responsabilidade minha, e eu não tenho ela por você, nem você por mim, mas responsabilidade individual minha diante de Deus, diante do Senhor, para me examinar. E remover tudo aquilo que não convém, que não condiz com a pessoa do Senhor Jesus e esse ato do memorial de Cristo, a ceia do Senhor. Mas isso é apenas um lado. Esse lado até de responsabilidade individual é amplamente, talvez ainda, conhecido e também entendido até certo ponto na cristandade. Muitos cristãos entendem que a ceia do Senhor é lembrar da morte do Senhor Jesus. Mas esse ato, exemplificado pelos emblemas, o pão e o cálice, também tem um outro lado. E esse outro lado, esse outro aspecto, outro ponto de vista, implica então em outros pensamentos, tem uma ênfase diferente daquilo que nós vimos ontem. E nós veremos, isso já vou adiantando agora, que além daquela responsabilidade individual e da memória individual do Senhor Jesus,
em conjunto com outros, também temos uma responsabilidade coletiva, que inclusive foi já mencionada na oração. Quanto à responsabilidade coletiva, existe então responsabilidade uns para com os outros, em, portanto, outros aspectos que não foram contemplados ontem. E para que esse memorial de Cristo, essa ceia do Senhor, possa ser celebrado, não, falamos ontem que não é uma celebração, mas sim possa ser praticado, precisamos fazer isso no lugar certo. E o lugar onde a ceia do Senhor deve ser praticada é na mesa do Senhor. Não é um móvel, não é algo físico, é uma expressão espiritual. E hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, tentar descobrir o que significa, o que implica essa expressão mesa do Senhor. Essa expressão, portanto, encontramos, e por isso eu falei, no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10. O versículo 21, por enquanto, apenas mencionando e para mostrar para vocês que esse termo é um termo bíblico que existe ali. No versículo 21, no final, diz que não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em uma contraposição, aparece essa expressão, mesa do Senhor. E como já em muitas outras coisas que temos visto em ligação com a igreja, onde já falamos de sacerdotes, vimos que todos os verdadeiros salvos hoje são sacerdotes, enquanto lá no Antigo Testamento em Israel, sacerdotes eram apenas descendentes de uma família, a família de Arão, da tribo de Levi. Vou dar uma dica para vocês, vocês podem reconhecer a maioria dessas pessoas até hoje, porque eles têm todo o sobrenome Cohen. Então, todo mundo que tem o sobrenome Cohen, judeus, são da família sacerdotal. Ganharam esse sobrenome justamente por causa disso. Nem todos são crentes e nem todos são judeus verdadeiros. Tem ateus entre eles, que até negam Deus, infelizmente. Mas assim como é com essas expressões que já vimos, sacerdócio, o templo, a igreja como templo, a casa de Deus, templo existia lá no Antigo Testamento, tabernáculo, etc. Agora temos de novo uma expressão, a mesa do Senhor, que não é uma expressão nova, que já existia no Antigo Testamento, mas ele ganha no contexto da igreja, novamente, um conteúdo completamente novo. Onde nós encontramos essa expressão no Antigo Testamento? Podemos abrir o livro de Ezequiel. Ezequiel é depois de Salmos, aí vem os profetas Jeremias, e depois de Jeremias temos Ezequiel em algum lugar na Bíblia. E aí só pegar o capítulo 41, Ezequiel, capítulo 41. E o versículo 22, ali lemos assim, a descrição que temos aqui é uma descrição do templo e dos seus utensílios no reino milenar, um templo que ainda não foi construído, um templo que vai ser construído. E ali diz que o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me, esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E mais uma vez, no capítulo 44 desse mesmo livro, no versículo 16, nós lemos, eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Deus mesmo está falando ali a respeito de um dos 2 altares no templo, é a minha mesa. E em Malaquias capítulo 1,
Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Eu estou lendo esses versículos apenas para mostrar que essa expressão mesa do Senhor aparece no Antigo Testamento com outro significado, ou com outro foco, com outra ênfase. Malaquias 1, versículo 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? E o Senhor está dizendo, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E no mesmo capítulo, versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, isso é, a sua comida, é desprezível. Então, no Antigo Testamento, nós temos essa expressão, a mesa do Senhor, a minha mesa, referente aos 2 altares que existem no templo. Tanto quanto ao altar de ouro, como aqui em Malaquias, com referência ao altar de bronze. Deus chamou esses 2 altares no Antigo Testamento, a minha mesa ou a mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Coríntios, agora ele se utiliza dessa expressão, aplica ela no cristianismo, no contexto da igreja, e dá um conteúdo novo àquilo. A mesa do Senhor, portanto, no Antigo Testamento, servia para oferecer algo a Deus. Para oferecer incenso, uma figura de adoração, principalmente. E poderíamos fazer uma série sobre esse incenso que foi oferecido ali. É muito interessante também, vocês examinarem. Tem muito a dizer sobre a pessoa do Senhor Jesus. E também o altar de bronze, e ali se oferecia vários tipos de sacrifícios. Os holocaustos, ofertas pelo pecado, oferta, sacrifício pacífico, oferta de manjares, outras ofertas mais. Também era o altar onde tinha um holocausto específico. Todos os dias, de manhã e de tarde, era oferecido um holocausto que servia de base para que Deus pudesse nos ensinando que a habitação de Deus na terra só é possível por meio de um sacrifício. E já aprendemos que hoje Deus habita na terra por meio da igreja. E com base em um sacrifício, não de animais, mas sim do próprio Senhor Jesus, que se ofereceu a Deus em cheiro suave lá na cruz do Gólgota. Mas o que aprendemos aqui a partir do Antigo Testamento também já, então, é que quando falamos da mesa do Senhor, como lá era ligado aos sacrifícios de animais físicos, essa expressão nos apresenta o sacrifício do Senhor Jesus. Quando estamos, portanto, à mesa do Senhor, temos algo a apresentar a Deus. E esse algo é alguém. É o Senhor Jesus, as suas características. É o lugar onde Deus quer obter adoração. Onde Ele quer que falemos com Ele, que tenhamos comunhão com Deus a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então, essa expressão aparece, então, em 1 Coríntios 10, e essas coisas que eu acabei de mencionar já podemos aprender a partir da utilização dessa expressão no Antigo Testamento, transferindo ao âmbito espiritual da igreja. Por que Paulo dá essas instruções na primeira epístola aos Coríntios? No capítulo 10. No versículo 14 desse capítulo, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele faz uma ligação agora entre aquilo que havia sido falado antes em toda essa epístola, onde a casa de Deus estava em ênfase, e agora ele muda para nos mostrar algo mais sobre o corpo de Cristo,
e ele fala que é para fugir da idolatria. Ele diz, não convém nada a não ser o serviço ao Deus vivo, verdadeiro, sem qualquer coisa que substitua Deus, o Senhor Jesus, no nosso coração. Não quero ídolos ali. E não apenas ídolos físicos, não apenas aquelas estátuas, etc. Depois ele fala como a sábios ou entendidos, e no versículo 25, então, e 28, ele fala a respeito de coisas que eram sacrificadas aos ídolos. O contexto ali era que os coríntios tinham um problema, umas perguntas, que Paulo está respondendo se eles podiam ou não comer qualquer tipo de carne que era vendido, etc. Ou até mesmo se eles poderiam entrar no templo dos ídolos e comer lá. Porque eles achavam, a gente sabe que aquilo lá não é nada, o ídolo não tem significado, mas a carne lá, o churrasco é gostoso que eles fazem. Vamos lá comer do espeto. E Paulo tem que explicar para eles, isso vamos ver também ainda, que por detrás daqueles ídolos, daquelas estátuas feitas de pedra, de pau, de madeira, de metais preciosos, na verdade, se escondiam os demônios e por detrás dos demônios o próprio Satanás. Então, os coríntios entrando num templo de ídolo, comer ali aquela carne gostosa, na verdade, eles estavam se identificando com o sistema pagão e com o próprio Satanás. Dizendo, com esse ato de comer, que é igual a participar em alguma coisa, e o apóstolo Paulo explica, comer, participar, significa ter comunhão com aquilo. Então, quando eles entravam no templo do ídolo, o simples entrar não tinha tanto problema assim. Mas se eles participassem de qualquer coisa lá dentro, principalmente comiam daqueles sacrifícios, eles estavam tendo comunhão com os demônios. E Paulo diz, isso vocês não devem fazer. Não pode ter isso. Agora, se essa carne é vendida no mercado, no açougue, você não pergunta, essa carne de onde que vem? Hoje tem muito esse negócio, né, de procedência dos produtos. Lá não tinha uma plaquinha, essa carne vem do templo da Diana de Éfeso. Se tivesse essa plaquinha, não podia comer. Se não tivesse, era simplesmente carne vendida no mercado. Aí não tinha problema. Era ignorante quanto a isso. Mas conscientemente, comer carne sacrificada aos ídolos, ele utiliza-se desse exemplo para dizer comer é igual a ter comunhão com aquilo que está por detrás, com todo o sistema. E esse princípio vale também ainda hoje. Comer, participar de alguma mesa espiritual, eclesiástica, significa que eu me identifico, mesmo que eu diga eu não concordo com tudo que está lá. O simples ato de comer num sistema eclesiástico significa eu concordo plenamente com esse sistema na íntegra, com tudo que está por detrás. E o resultado disso para os coríntios era, e seria o mesmo resultado para nós, que a comunhão ou a identificação com os ídolos significava, por meio desses, se identificar com os demônios. Isso o versículo 20 diz. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, nós precisamos compreender esse princípio que Paulo está explicando aqui. Comer significa participar, identificar-se com o sistema por detrás, ter comunhão, ter algo em comum e concordar com tudo. Já falamos de alguns sacrifícios do Antigo Testamento. Quais foram oferecidos no altar? O holocausto, um sacrifício completamente para Deus, com exceção de um item, que era a pele do animal, que era para o sacerdote. Todo mais
animal inteiro era sacrificado a Deus. O Senhor Jesus, ele se deu como sacrifício em primeiro plano para Deus. Ele se ofereceu completamente para Deus. E ali nós vemos também a expressão mais sublime de adoração. Quando contemplamos o Senhor Jesus como holocausto, que inclusive no hebraico vem de uma palavra que significa o sacrifício mais alto, mais sublime, aquilo que está no topo. Aí contemplamos o Senhor Jesus em sua plena entrega. Podemos ter comunhão com Deus o Pai, que procura adoradores a respeito do seu Filho. Contemplamos o Senhor Jesus em todos os detalhes, entramos nas suas características, nas suas belezas, contemplamos as suas glórias e conversamos com o Pai sobre isso, em oração, apresentando isso ao Pai. Isso é adoração ao Pai também. Mas também era ofertada ali a oferta de alimentos, onde nós vemos a vida perfeita do Senhor Jesus. De diversas maneiras, posto à prova, não vamos entrar em detalhes agora. Vocês sabem que dá para fazer uma conferência sobre esse tema ali. Já foi? Sim. A oferta de alimentos, o Senhor Jesus, como aquele que era perfeito também em sua vida aqui na terra. Posto à prova de todo e qualquer jeito, ele saía perfeito. As suas belezas na prática se mostravam ainda mais. Isso culminava na maior provação quando ele foi exposto ao juízo de Deus na cruz do Gólgota. Mas também ali ele se mostra absolutamente puro, sem defeito. Temos também o sacrifício pacífico, que nos fala, em poucas palavras, também de comunhão, de gratidão, de ações de graças. No sacrifício pacífico, algumas pessoas a mais podiam participar. Algumas? Só algumas? Só sacerdote? Todos, né? Até certo ponto. Tinha prescrições certas, mas era um sacrifício que expressa a comunhão. Inclusive a comunhão uns com os outros e de todos com Deus, que ele também tinha a parte dele nesse sacrifício. E essa comunhão temos hoje também, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo e uns com os outros. Essa comunhão expressamos à mesa do Senhor. Também os sacrifícios pelo pecado e pela culpa foram oferecidos ali. Quando alguém pecou, quando alguém levou culpa sobre si, ele tinha que levar um sacrifício. O Senhor Jesus também porta esse caráter. Ele morreu por nossos pecados. E muitas vezes é o aspecto da oferta do Senhor Jesus no qual pensamos primeiro. Agora, quando falamos da mesa do Senhor em 1 Coríntios, pelo contexto que Paulo apresenta, nós conseguimos perceber que ele tem em mente como pano de fundo o sacrifício pacífico oferecido ali. O tema, em 1 Coríntios 10, versículo 16, quando ele fala do cálice de bênção que abençoamos e do pão que partimos, para ambos os emblemas, os sinais, ele fala de comunhão. Comunhão do sangue de Cristo e comunhão do corpo de Cristo. Depois também utiliza-se de palavras como participar, ser participantes, todos termos que dizem respeito à comunhão. A comunhão com Deus, o Pai e o Filho, e a comunhão uns com os outros. Então, esse termo espiritual, a mesa do Senhor, sem ser um móvel qualquer, é um lugar espiritual onde nós temos comunhão especial com Deus, o Pai, com o Senhor Jesus e
uns com os outros também. E essa comunhão de uns com os outros, como falei lá no início, não é apenas uma comunhão social, mas sim é uma comunhão que brota, que flui da comunhão com Deus o Pai e com o Senhor Jesus. Então, esses aspectos que nós temos no sacrifício pacífico, também a gratidão para com Deus, nós temos refletido à mesa do Senhor. E podemos também, obviamente, se ali pensarmos no Senhor Jesus, em suas belezas, chegamos automaticamente também a contemplar alguns outros aspectos. E aí a adoração entra em cena também. É impossível contemplar o Senhor Jesus sem adorá-lo, sem adorar o Pai. Mas também ali, em 1 Coríntios 10, então, versículo 18, ele nos mostra o mesmo princípio quanto ao altar do Antigo Testamento. Nós já vimos, quanto ao altar dos ídolos, comer significava participar com todos e ter comunhão com todas as coisas ali. Agora tem um outro exemplo que Paulo utiliza no versículo 18 de 1 Coríntios 10, ele fala: vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Ele compara agora, ele utiliza-se de um exemplo a respeito de algo que o próprio Deus havia instituído para o seu povo terrestre Israel. Ele diz, lá em Israel, tinha um altar, como nós acabamos de ver também, e ele diz, aqueles que iam lá ao templo em Jerusalém, participando do altar, participando dos sacrifícios, e isso era o fato no sacrifício pacífico, eles têm comunhão com o altar, não apenas entre si, com o sacerdote, com Deus, mas não, eles expressam ali concordância, comunhão com todo o sistema judaico, baseado na lei do Sinai, instituído pelo próprio Deus, dizendo, nós concordamos com tudo isso. Temos comunhão com tudo isso. Paulo utiliza esses dois exemplos para mostrar esse princípio. E esse princípio é um princípio que vale para a mesa do Senhor também. Participando da mesa do Senhor no âmbito da igreja significa se identificar com tudo aquilo que acontece ali. Com tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então, sempre é o mesmo princípio que temos nesse capítulo, repetidas vezes, comer é igual a participar, é igual a ter comunhão com as coisas. Isso é um princípio que precisamos entender muito bem. Porque, como eu falei, são exemplos que Paulo dá, que mostram um princípio. Um princípio é algo que podemos extrair desses exemplos e aplicar a outros também. Então, de uma forma bem prática, eu fui hoje à tarde, no almoço melhor, na casa do irmão César. A casa lá é dele, ele é o dono da casa, ele dita as regras dele. Nós tivemos comunhão uns com os outros. Eu me identifico por meio desse comer com as coisas que acontecem na casa dele. Mas o dono da casa é ele que dita as regras. E assim deve ser com Deus também na igreja. Eu me identifico com os irmãos, com as irmãs, com tudo o que acontece ali e com o dono da casa, que é Deus. E ele dita as regras da sua mesa. E isso podemos agora aplicar também na cristandade. Se eu vou em qualquer lugar na cristandade, onde cristãos estão se reunindo, e esses cristãos, eles estabeleceram algumas regras próprias, que podem ser regras bíblicas, mas fixadas pelos homens como um sistema humano, por exemplo, dando um nome também, negando com esse nome, como vimos também já, na verdade, a existência da unidade do corpo de Cristo. E eu vou lá e participo, eu me identifico com todo aquele sistema.
com tudo que está por detrás. Não adianta eu dizer, tem muita coisa ali que eu não concordo. Tem muita coisa ali que é do homem. Não, por meio da minha participação, do comer do pão e tomar do cálice, eu me identifico com esse sistema na íntegra. Então, esse é o princípio apresentado nesse capítulo. Uma participação meramente exterior, que aparentemente, então, não tem muita coisa a ver, significa uma identificação interior com todo o sistema, com seus princípios e pensamentos. Isso temos aqui, então, em 1 Coríntios 10, versículo 16, referente à mesa do Senhor. No versículo 18, exemplificado na mesa de Israel, do Antigo Testamento, do altar. E no versículo 20, exemplificado com a mesa dos demônios, a mesa idólatra nos templos pagãos que havia naquela época ao redor. A consequência, temos em 1 Coríntios 10, versículo 21. Eu tenho agora duas coisas, ou até mais. Templos de ídolos, tinha de monte. Qualquer cidade romana, grega, você tinha um monte de templos. Lembra lá o apóstolo Paulo passeando por Atenas? Ele fez um tour religioso lá, vendo um monte de templos e ainda achou um altar ao Deus desconhecido. Ele fez uso daquilo para o evangelho, mas na verdade era uma superstição do povo que morava lá. Por um lado, eles tinham consciência que existe um Deus verdadeiro, que não se identifica com esses ídolos, mas nós, pagãos, não conhecemos esse Deus, então vamos fazer esse altar ao Deus desconhecido. E também, eles tinham medo de esquecer algum Deus. Então, para não esquecer ninguém, vamos fazer esse altar também ali. Muito bem. E os coríntios, como qualquer outros lá, e como nós hoje também, não temos um templo de ídolos, mas temos um monte de outros edifícios onde se diz que se reúne como igreja. Temos agora duas coisas. Nós sabemos a respeito da mesa do Senhor, no sentido do Novo Testamento, e nós sabemos a respeito de outras mesas, mesas até de ídolos, também existem hoje, existem no Brasil, mais ainda talvez em outros países. E ali a pergunta para nós também é: posso participar nos dois lugares? Tem problema? E a questão é sempre participar ativamente comendo. É esse ato que me identifica ali. E o versículo 21 diz o seguinte, bem taxativo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Por quê? Porque não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não funciona. Precisa separar essas coisas. Ou é a mesa do Senhor, ou é uma outra mesa qualquer. Como eu vou me identificar, meus queridos coríntios e meus queridos alvoradenses, com princípios contraditórios, totalmente contraditórios, participando em dois lugares? Como que eu posso dizer Deus e o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo eu participo no templo do ídolo, dizendo que Zeus também é Deus, e que por detrás de Zeus tem o próprio Satanás. Então eu participo em dois lugares, eu estou dizendo Deus é Deus, mas Satanás também é Deus. Como você chamaria esse quadro, irmã Daisy, na saúde? Se um tem pensamentos totalmente opostos e age assim. Um transtorno bastante grave, eu chamaria isso de esquizofrenia.
E muitas vezes eu uso essa expressão. Isso ali é esquizofrenia espiritual. Não tem como fazer isso, não combina, não tem lógica. E o apóstolo Paulo fala isso para eles, ó, entendem bem esse princípio? Comer em algum lugar significa participar naquele lugar, significa ter comunhão com todo aquele sistema. E se nós hoje entendermos bem esse princípio, aí muitas questões se explicam por si mesmos, se respondem por si mesmos. Eu não vou fazer a pergunta, será que eu posso participar de algum casamento lá na Igreja Católica e quando a hóstia passa eu tomo da hóstia também? Eu até posso participar do casamento, mas participar da hóstia é esquizofrenia espiritual. Porque eu me identifico com todo aquele sistema que está por detrás daquilo. Não faz sentido. Ou é a mesa do Senhor ou não é. Duas coisas contrastantes, Deus não quer. E o apóstolo Paulo é bem taxativo aqui. Ele fala, não podeis. Ele não dá nem opção. Então, separação. Esse princípio da separação já vimos também várias vezes. E na Bíblia também é um princípio que permeia a Bíblia desde Gênesis capítulo 1, os primeiros versículos, até o final da Bíblia. Já em Gênesis mesmo, Deus faz separação entre luz e trevas. As duas coisas não combinam, não tem meia sombra. A mesa do Senhor, participação, então, é identificação com o quê? A mesa do Senhor no Novo Testamento. Nós nos identificamos em primeiro plano com Cristo. Ele que é o objeto que temos ali diante dos nossos olhares. Lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento que nos exemplificam Cristo? Então, eu me identifico com Cristo. Mas também eu me identifico com o corpo de Cristo em um duplo sentido. Tanto com o Cristo morto na cruz, eu digo também ali, eu também morri com ele. Temos uma outra figura que foca mais nesse aspecto, que é o batismo. Mas eu me identifico com isso. Também me identifico com o corpo de Cristo espiritual, com o conjunto de todos os verdadeiros salvos, mesmo com aqueles que não estão no lugar correto, mas que fazem parte do corpo de Cristo, como falamos. Será que já pensamos nisso também? Quando partimos o pão aos domingos, será que já passou por nossa cabeça que há muitos outros aqui em Alvorada, em Porto Alegre, que também são verdadeiros salvos, que deveriam estar aqui e não estão por qualquer motivo? Mas todos eles são filhos de Deus, comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício. Eles estão sendo representados naquele pão. São resultados da obra de Cristo. Esse mesmo princípio da identificação temos, por exemplo, também em 2 João 11. Isso é algo que, embora não tenha diretamente a ver com a mesa do Senhor, eu gostaria de mencionar, porque é algo que afeta a nossa prática. Pelo menos lá em São Paulo, temos algumas coisas que se encaixam muito bem ali, eu creio que aqui também. Também menciono esses versículos para mostrar que esse princípio, participação e identificação com alguma coisa, não é um princípio isolado, é um princípio de Deus, que ele aplica em várias áreas. Em 2 João, versículo 11, já antes, a partir do versículo 9, ele fala de uma pessoa que não persevera na doutrina de Cristo, ele diz não tem a Deus. E versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Será que posso dar um exemplo bem prático? Sem mencionar muitos nomes, mas às vezes vem pessoas que batem na sua porta, no portão. Oh, Royce,
a gente quer falar com você um pouco sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Geralmente eles têm uma malinha na mão. Nessa malinha tem um outro livro além da Bíblia, e esse livrinho tem as explicações de como torcer a Bíblia. Que eles precisam, inclusive, para responder suas perguntas. Se você toma o livrinho deles, muitos deles ficam sem palavras. Mas tudo bem. Essas pessoas, eles não acreditam que o Senhor Jesus é Deus, com D maiúsculo. E eles empacotam isso hoje em dia muito bem, porque eles já perceberam que dizer diretamente Cristo não é Deus não pega muito bem. Os cristãos percebem isso. Então a gente dá um jeitinho e empacota isso bem bonitinho. Se essa pessoa é teu vizinho, ele fala bom dia de manhã, não tem nenhum problema de falar bom dia para ele. Se ele vem na tua porta, ou você pode me emprestar uma faca, você dá bom dia para ele e empresta a faca. Mas se ele vem na tua porta e fala, vamos conversar sobre a Bíblia, eu quero te apresentar alguma coisa, o que diz aqui? Não deve nem saudar e nem receber em casa. Eu menciono isso muitas vezes. Por quê? Porque nós no Brasil, e também de forma geral na América do Sul, nós somos sempre bem gentis. A gente não quer bater de frente com as pessoas. Falar não é algo que não faz parte da nossa natureza. A gente fala sim, e quando quer falar não, a gente dá um jeitinho para explicar isso de outra forma. Você vem hoje à noite na minha casa? Hoje à noite, eu não sei, tem algum compromisso? Dificilmente você vai falar diretamente, não, eu não venho por esse motivo. Mas nesse caso, é Deus que está falando para você. Você precisa falar não. Você não deve nem saudar essa pessoa. Quando ela vem no intuito de trazer a doutrina que não é a doutrina de Cristo. E ali se trata de doutrinas que agridem diretamente a pessoa de Cristo. Não é qualquer coisa que se fala por aí. São doutrinas que diminuem a pessoa de Cristo, que tiram a divindade dele, por exemplo. Isso é doutrina de Cristo. Mas o princípio aqui é o mesmo. Se eu vou saudar essa pessoa, receber na minha casa, Deus está me dizendo ali, então você está se identificando com aquilo. Você está concordando com aquilo que eles trazem, com essa doutrina errada. Apocalipse 18, algo que ainda é futuro, mas o princípio de Deus continua sendo o mesmo. Apocalipse 18, versículo 4. Aí já estamos numa época depois do arrebatamento, e tem algumas pessoas que vão ouvir o evangelho do reino milenar, vão aceitar o Senhor Jesus, não como Salvador no sentido da época da graça, mas sim vão aceitar Cristo como sendo o Messias, o Rei que há de vir. E essas pessoas estão no meio de uma bagunça total, que a Bíblia chama de a Grande Babilônia, a Grande Prostituta. E ali no versículo 4 do capítulo 18 de Apocalipse, nós ouvimos outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. De novo, o mesmo princípio. Se aquelas pessoas lá no futuro ficam no meio do sistema, não se posicionando bem ao lado de Deus, Deus está dizendo, participação e identificação com o sistema. E se você fica lá dentro, isso agora lá no futuro, se você fica lá dentro e eu vou ter que punir esse sistema, as consequências exteriores da minha punição também vão cair sobre você. Isso hoje não é diferente. Participação significa ter comunhão com tudo aquilo que acontece num sistema. E se Deus tem que aplicar uma punição ao sistema como íntegra, e você e eu estamos no meio daquilo, as consequências exteriores também vão nos afetar. Por que eu digo exteriores? Porque a salvação, quando você de fato creu no Senhor Jesus como seu Salvador, é algo que nunca vamos perder. Não tem como ninguém tirar de nós.
Então, o princípio de participação e identificação com alguma coisa é um princípio divino que transpassa também a Bíblia. E na mesa do Senhor, então, identificados com Cristo e com o corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 10, 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Conhecemos muito bem esses versículos. Temos ali a figura do cálice, e Paulo diz aqui, o cálice simboliza a comunhão do sangue de Cristo. E nós vimos na instituição da ceia ontem, que na sequência histórica, o Senhor Jesus primeiro tomou o pão, depois vinha o cálice. Nessa explicação de Paulo aqui, quanto à mesa do Senhor, ele menciona primeiro o sangue, depois menciona o pão. Por quê? Porque o cálice, que simboliza a comunhão do sangue de Cristo, é a base para qualquer outro tipo de comunhão. É esse sangue de Cristo que estabeleceu a base para a nossa comunhão na vertical com Deus e com o Senhor Jesus. E a partir daí, temos o pão, que simboliza, entre outras coisas, então, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão também de todos os verdadeiros salvos, a comunhão na horizontal, que brota da base da comunhão na vertical com Deus e com o Senhor Jesus. E todos os verdadeiros salvos, em toda a terra, eles são um corpo em Cristo. Vemos aqui, Paulo está em um lugar, os coríntios em outro. Ele escreve uma carta de A para B. Mas ele está dizendo, nós somos um só pão. O pão que partimos, que nós partimos, é a comunhão do corpo de Cristo. De novo, a unidade do corpo de Cristo expressa também a mesa do Senhor. Então, isso jamais devemos esquecer, quando partimos o pão aos domingos, que nós vemos ali todos os salvos unidos em um corpo. Infelizmente, nem todos estão lá, né? Ligado a isso, foi mencionado na oração também, responsabilidade. Temos privilégios e responsabilidades. Nós, na nossa localidade, onde reunimos, somos parte de um corpo. Agora, qualquer denominação, no momento que eu coloco um nome humano na frente, mesmo que eu não queira dizer isso, mesmo que eu faça isso na minha ignorância, sem intenção, na verdade, eu estou sendo uma negação dessa verdade do único corpo. Porque qualquer nome dado a um grupo nega que existe apenas uma igreja. E essa uma igreja, esse um corpo, ele não tem nome na Bíblia. Ele tem designações, como eles eram do caminho, por exemplo, no livro de Atos, outros assim. Mas sempre focando na unidade. Então, denominações diversas dividem a unidade em grupos diversos. E isso talvez não seja nem a intenção das pessoas que estão reunidas ali. Eles fazem isso na boa ignorância deles, mas, na prática, se torna uma negação da verdade do único corpo. E temos, então, ligado a isso, uma responsabilidade coletiva, que é de manter a santidade que corresponde à casa de Deus. Por isso é que num grupo, numa localidade que gostaria de ser, de fato, um candeeiro, um testemunho à verdade da igreja, essa localidade deve observar os critérios que Deus mesmo estabeleceu para que alguém possa participar da mesa do Senhor. Ao Deus, nosso Deus, convém a santidade em sua casa. E ele estabelece as regras também para isso. Temos o privilégio também de ali, na mesa do Senhor,
Apresentar adoração em espírito e em verdade. Apresentar, portanto, a Cristo e as suas características diante do Pai. O Pai procura adoradores. Uma adoração não carnal, mas sim espiritual, conforme a natureza de Deus. Uma adoração que é conforme a revelação de Deus a respeito de si mesmo e de Cristo, principalmente no Gólgota. Se eu entendo bem como Deus está se revelando no Novo Testamento, eu não vou usar expressões numa oração como Senhor Deus. Senhor Deus é uma expressão do Antigo Testamento com S maiúsculo e as outras letrinhas também maiúsculas, que no fundo é o nome de Deus com o qual ele se revelou ao seu povo de Israel, Jeová. Quando você diz Senhor Deus, você está orando a Deus como um judeu. Você não está orando na plenitude da revelação de Deus a respeito de si mesmo. Ele hoje se revelou como o nosso Pai, muito superior. Ele continua sendo o Deus Jeová, mas nós conhecemos ele mais profundo. Ele quer uma adoração verdadeira em espírito e em verdade, que compreende algo mais do caráter dele, e assim por diante. O sacrifício de Cristo para Deus é apresentado em adoração, como holocausto, mas isso não pode ser separado também da nossa adoração cristã. Precisamos apresentar o Senhor Jesus, as suas belezas também, a Deus em adoração. E qual lugar melhor para isso do que a mesa do Senhor, para fazê-lo de forma coletiva? Critérios, então, para a participação à mesa do Senhor. Estamos já chegando quase ao final. 1 Coríntios 10, versículo 15, nos mostra, falo como a entendidos, ou sábios, como algumas traduções dizem. Ou seja, temos necessidade de um entendimento mínimo. Quando falamos do batismo, por exemplo, não temos falo a entendidos. Para alguém ser batizado, é preciso que essa pessoa seja um salvo. E ponto final, só isso. Tanto assim que o batismo não é uma questão de igreja. Vemos bem claro isso, por exemplo, em Atos, quando o eunuco encontra alguém no deserto e ali não havia igreja nenhuma. Se fosse dependente da igreja, Filipe fez uma coisa que ele não podia fazer, mas ele não é censurado. A mesma coisa, Paulo no carcereiro de Filipos. A mesma coisa em outras ocasiões, quando pessoas foram batizadas. Muito bem. Mas para a mesa do Senhor, preciso um entendimento mínimo. Isso não significa que eu preciso separar esses dois eventos por longos espaços de tempo. Eu posso até juntar eles. A Bíblia não me dá instrução se eu preciso separar, se posso juntar ou não. Mas eu preciso sim fazer uma diferenciação entre as duas coisas. Eu preciso ter muita clareza quanto a um e quanto ao outro. Para a mesa do Senhor, precisa-se de mais entendimento do que apenas ser um salvo. Segundo critério, para participar da mesa do Senhor, eu preciso ser um salvo verdadeiro, um filho de Deus. A mesa do Senhor não é para incrédulos. E aí nós já vemos que em alguns sistemas cristãos hoje, não apenas aqueles que pensamos em primeiro momento, mas muitos outros, os cristãos se unem e não examinam se tem incrédulo ali no meio. Não fazem questão de saber. Ali não é um critério conforme Deus quer para a sua mesa. 1 Coríntios 5 nos mostra que mal moral de qualquer espécie tampouco tem o seu lugar à mesa do Senhor. Portanto, se ele acontece, ele precisa ser removido por meio de atos disciplinatórios da parte da igreja, do testemunho local da igreja. Mas aqui temos a mesma disciplina no sentido positivo, como um requisito para receber alguém. Se não apresentar mal moral, critério cumprido. Gálatas 5, o mal doutrinário, descrito com as mesmas palavras de 1 Coríntios 5 quanto ao mal moral, como um fermento que se alastra.
Mal doutrinário também, principalmente doutrinas que de alguma maneira diminuem a pessoa do Senhor Jesus ou agregam algo à salvação, por exemplo. O problema dos Gálatas era queriam ainda agregar algumas coisas da lei à obra de Cristo. E com isso diminuíam a obra e a pessoa do Senhor Jesus. E esses pontos todos são ainda reconhecidos em muitos lugares na cristandade, felizmente. Agora vem um ponto, 1 Coríntios 10, versículo 21, que já falamos: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E nós vimos que a partir daí podemos extrair aquele princípio: comer é igual a participação, é igual a ter comunhão, identificação com todo o sistema. Então existem associações religiosas que tampouco combinam com a mesa do Senhor. Então, se eu quero estar à mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo em alguma mesa denominacional, eu tenho que me decidir. Ou eu concordo com o princípio divino presente na mesa do Senhor, ou eu concordo com o princípio denominacional, qualquer que seja, as associações religiosas. E ali também me identifico de forma indireta. Se eu participo em alguma mesa denominacional, onde incrédulos, por exemplo, são tolerados, ou qualquer tipo de pecado é tolerado, o que acontece se eu participo ali? Eu me identifico com tudo que está acontecendo ali, mesmo eu não praticando isso. Então, é um dos princípios também importantes. Idade. Tem idade na Bíblia? Nenhuma resposta por ali? Só uma pessoa me fala não? Senão, daqui a pouco eu vou pedir para ver o versículo que fala sobre idade. A Bíblia não mostra a idade, mas mostra sim alguma coisa. E esse alguma coisa está justamente em 1 Coríntios 10, versículo 15. Falo a entendidos. Acabamos de falar de critérios para participar da mesa do Senhor. Eu penso, talvez esteja errado nisso, mas eu penso que quando alguém não é capaz de compreender esses critérios, aí ele não cumpre o entendimento mínimo necessário para a mesa do Senhor. Não basta apenas entender que ali nós estamos recordando o Senhor Jesus na sua morte. Aí estamos na ceia do Senhor. Ceia do Senhor, uma criança com 7 anos consegue compreender. Mas a mesa do Senhor eu duvido um pouco. Então, não temos uma idade fixa estabelecida, mas sim um critério também. Um critério de compreensão de inteligência espiritual para entender o mínimo quanto à mesa do Senhor. E isso muda de pessoa para pessoa, porque o crescimento espiritual muda, a maturidade de cada pessoa é diferente, depende às vezes da formação, do momento em quando a pessoa aceitou o Senhor Jesus como Salvador, dos ensinos que recebeu. No livro de Atos, em alguns momentos, nós vemos também que era necessário uma apresentação quando alguém vai de um lugar para outro, por meio de uma carta de recomendação, ou também por meio de um testemunho pessoal. E para o batismo é necessário, é um ato que Deus quer, Ele manda isso, mas não é imediatamente, necessariamente, a porta de entrada para a mesa do Senhor. Já falamos isso. Os critérios para ser batizado são outros do que os critérios para a mesa do Senhor. Ainda que eu uno as duas coisas em um mesmo dia, por exemplo, eu preciso saber que os critérios são diferentes e que uma coisa é mais um lado pessoal, a outra coisa tem a ver com a coletividade e responsabilidade coletiva da igreja. Preciso de experiência, de aprovação para a mesa do Senhor, assim como para o serviço? Para o serviço, sim, 1 Timóteo 3, versículo 10 mostra isso, mas não para a participação à mesa do Senhor. Não é assim, bom, agora você entendeu tudo,
Agora vamos esperar 2 anos para ver se você também é aprovado nisso, até que você tenha a experiência necessária. A Bíblia não nos mostra isso. E com isso chegamos ao final dessa parte, e eu creio que também ultrapassamos o horário. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que aprendemos junto algumas coisas, talvez novas, talvez aprendemos de confirmar, de enraizar mais algumas verdades que já conhecemos há muito tempo. Sempre é bom refrescar a memória também nesse sentido.